Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Na manhã de hoje, dia 30 de outubro de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando ali aproximadamente 71.600 dólares americanos. Vale ressaltar que isso representa uma valorização nas últimas 24 horas, uma valorização de 0,6%, mas se a gente olhar dentro ainda desse dia de ontem, dentro da manhã de hoje, está tendo alguma oscilação, já teve uma pequena queda, a gente vai ver ao longo do episódio de hoje os valores que o Bitcoin chegou a atingir, mas de qualquer forma já está tendo sim uma valorização ao longo das últimas 24 horas. Mesma valorização a gente pode ver também no Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, que nesse instante está valorizando nas últimas 24 horas algo próximo de 2,3%, com cada unidade cotada nesse instante em 2.679. Vale ressaltar que ao longo do dia de ontem o Bitcoin ele atingiu tanto a máxima em reais brasileiros, em BRL, como ele quase atingiu a máxima também em dólar americano. Para vocês terem uma ideia, a all-time high, o preço máximo do Bitcoin em dólar americano na história, foi em março de 2024 com 73.700. E dentro das últimas 24 horas o Bitcoin bateu 73.577, ou seja, algo muito próximo mesmo da all-time high. Dando continuidade ao episódio de hoje, indo direto para fazer um giro pelos ETFs de Bitcoin, de Ether Spot dos Estados Unidos, o dia de ontem representou um dia de fortíssima entrada. É o maior dia de fluxo positivo nos ETFs de Bitcoin Spot dos últimos meses. No dia de ontem, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram um inflow, tiveram um fluxo positivo de mais de 12 mil unidades do Bitcoin. Para ser mais exato, foram 12.322 unidades. Fazendo aquela conta, considerando que a cada dia 450 novos bitcoins entram em circulação, o dia de ontem representou mais de 26 dias de mineração que foram comprados unicamente, exclusivamente pelos ETFs de Bitcoin Spot. Isso aqui é um dos grandes causadores do aumento de preço do Bitcoin. A gente sabe que também existe o fluxo contrário. Tem mais compra porque o preço subiu. Isso a gente vê muito. À medida que o preço vai subindo, o interesse por criptomoeda vai crescendo. Mas isso também, sem sombra de dúvida, é um dos grandes causadores do aumento da pressão compradora que a gente tem visto no mercado das criptomoedas. E a gente viu uma entrada considerável ontem, tanto no ETF de Bitcoin Spot, quanto nos ETFs de Ether Spot dos Estados Unidos. Ontem foram mais de 2.900 unidades de ETH de inflow, de fluxo positivo nesses ETFs. Em dólar americano, cerca de 7,6 milhões de dólares. Dando continuidade ao episódio de hoje, o governo do Butão transferiu 66 milhões de dólares em reserva de Bitcoin para a Binance à medida que o preço do Bitcoin superou os 71 mil. O governo do Butão começou a movimentar suas reservas de Bitcoin acumuladas discretamente à medida que o preço ultrapassou o importante nível de 70 mil dólares. A carteira rotulada como pertencente ao governo do Butão transferiu mais de 66 milhões de dólares em BTC para a carteira de depósito da Binance, sugerindo que pretende vender Bitcoin na maior exchange de criptomoedas do mundo. Os 66 milhões e meio de dólares foram transferidos em duas transações no último dia 29 de outubro, de acordo com os dados da Arca Intelligence. A carteira do governo começou a vender logo após o Bitcoin ultrapassar 70 mil dólares pela primeira vez desde o dia 10 de junho. Níveis de preços significativos como os 70 mil dólares podem gerar volatilidade, incluindo a realização de lucros por grandes detentores de Bitcoin, que são justamente as baleias. E Butão tem feito como para acumular Bitcoin? Butão não é um país rico, muito pelo contrário, mas o Bitcoin tem sido minerado no Butão. E a mineração de Bitcoin, inclusive, financiou o aumento salarial de 50% para servidores públicos no Butão. É interessante ver como um país pequeno, um país que muitas vezes ele não é comentado por aí, tem se interessado e tem investido cada vez mais no Bitcoin, tem investido cada vez mais nas criptomoedas. Tudo bem, utilizou para pagar salário de funcionário público, mas sem sombra de dúvida é extremamente interessante que a gente tenha um país fazendo a mineração de Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje, a gente vai vir agora aqui para o mercado brasileiro. A Binance anunciou no dia de ontem um novo serviço para os usuários no Brasil, o Binance Wealth, que é uma solução focada em gestores de patrimônio. A nova plataforma da Binance funciona de forma similar, bastante similar,
ao sistema que tornou a XP Investimentos famosa no Brasil, já que o Binance Wealth possibilita que os gestores de patrimônio supervisionem a integração das carteiras de seus clientes e façam recomendações de investimento, permitindo que os seus clientes recebam forte suporte durante e após a integração, mantendo total controle discricionário semelhante à gestão de patrimônio tradicional. Para acessar o serviço, os gestores de patrimônio devem primeiro se inscrever no Binance Wealth. Depois de serem integrados, eles podem ajudar a apoiar as jornadas de integração de seus clientes, enviando a documentação KYC necessária para a verificação e criando subcontas individuais na Binance para cada um de seus clientes integrados com sucesso. Vale ressaltar que esse modelo da XP tem sido muito criticado no Brasil por causa de questões de comissionamento, onde a pessoa que está oferecendo o produto para o cliente, oferecendo o produto para o usuário final, recebe uma comissão dependendo de que tipo de produto o cliente comprar. Isso, inclusive, está num forte debate nesse momento no mercado financeiro tradicional. Fortíssimo debate. Como vai funcionar o Binance Wealth, a gente ainda não sabe, mas de qualquer forma, eu, Paulo Aragão, acho uma iniciativa válida, mas eu, particularmente, dificilmente aceitaria esse tipo de dica de uma pessoa, de um gestor financeiro de que criptomoeda comprar ou que tipo de investimento fazer. De qualquer forma, válido o lançamento, mas cada um é cada um. Cada um sabe aonde vai investir e sabe aonde vai botar o seu capital. De qualquer forma, notícia interessante para o mercado brasileiro. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, mais uma notícia do Brasil. Empresas brasileiras intensificaram as compras de criptomoedas no exterior, totalizando quase 1,5 bilhão de dólares em importações de ativos digitais no mês de setembro de 2024, o que é uma alta de 40% em comparação a 1,03 bilhão registrados no mesmo período do ano passado, de 2023. As exportações de criptoativo, por outro lado, apresentaram um volume muito menor. Em setembro desse ano, o Brasil exportou cerca de 44 milhões de dólares em criptoativos, valor bastante similar aos 45 milhões que foram registrados no mesmo mês em 2023. Assim, o saldo líquido, que é a diferença entre as importações e as exportações, resultou em uma saída de 1,38 bilhão de dólares em setembro. Fernando Rocha, que é o chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, comentou que as importações líquidas de criptoativos, embora altas, registraram uma leve queda em relação a agosto, quando o montante líquido foi de 1,5 bilhão. Abre aspas, isso não necessariamente indica que eles chegaram a um teto, mas ajuda a observar a dinâmica dos criptoativos no Brasil, apontou Rocha, destacando que o país segue com uma balança de criptoativos positiva e com forte movimento de compras no exterior para revenda no mercado nacional. Essa foi mais uma notícia aqui no Giro Bitcoin para encerrar o episódio de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!